Pessoal, meu nome é Clarissa e hoje eu vim trazer para vocês um treinamento sobre frequência. A frequência estadual dos servidores regidos aí pela 68, que traz aí nos rolos a frequência, a seguridade do servidor, do como é, de como funciona. E aí, para trazer hoje para vocês, eu trouxe alguns apanhados do início e como está, como iniciou até como está agora, né? Então, assim, frequência, ela é o meio primordial para a gente adquirir todos os direitos dos servidores, ele está sempre envolvido relacionado à frequência. Então, frequência, ela serve para todos os direitos. Então, se a gente vai adquirir licença-prêmio, férias, pecúnia ou férias mesmo, a gente precisa ter a frequência, que é a comprovação dessa acessibilidade. E onde está instituída a frequência? A frequência está na 68, na Lei Complementar 68 de 1992, lá nos artigos 59 até o 62, e tem alguns outros artigos que falam sobre esse assunto também. A frequência, ela serve, como já disse, para todos os direitos dos servidores. Então, se você vai ter, por exemplo, se você vai ser admitido pelo Estado, seja servidor efetivo, servidor comissionado, servidor temporário, todos nós temos que ter uma frequência para implantar em folha, para a gente receber o nosso salário, que é uma frequência para garantir o pagamento todo mês. Então, a frequência ela é primordial. E, antigamente, né, até antes de 2017, tínhamos aí a frequência de forma física e de forma, no caso, manual, né? Tínhamos o papel. E a partir de 2017, com o decreto 21971 de 2017, foi instituída aí a frequência eletrônica, que trouxe aí uma modernização. O que estava no físico passou para o virtual. E tem apenas algumas mudanças aí e alguns direitos e deveres que a gente tem que se atentar. As informações da frequência, elas são obrigatórias em alguns campos, como por exemplo, a frequência ela tem que ter matrícula ou SEAP, no caso dos servidores federais, tem que ter o SEAP. Ela tem que ter o nome completo do servidor, que refere-se àquela frequência, tem que ter o CPF, tem que ter a lotação. Então, o servidor ele tem que ter a matrícula, e aquela matrícula sempre está vinculada a um órgão, que é o órgão pagador. Então, sempre tem que ter uma lotação. Então, tem um servidor, ele é do governo do estado de Rondônia, sim, mas ele tem a sua respectiva secretaria, o seu órgão de lotação, seja CESAL, seja CGE, CGEP, ele está ali, que é o órgão, a unidade orçamentária dele. E a sublotação dele é os departamentos onde ele está lotado, seja um núcleo, uma gerência, uma coordenadoria, que está vinculada àquela unidade orçamentária. Então, por exemplo, se eu recebo pela CESAL, eu estou na minha sublotação algum departamento, alguma unidade da CESAL, uma sublotação, certo? Então, por exemplo, eu posso estar em outra secretaria, eu entrei pela CESAL, eu posso ir para outra secretaria? Pode. E aí tem os atos que prevê tudo isso. Essas idas para outra secretaria, para servidor efetivo, por exemplo, é uma cedência. Para servidor cargo comissionado não existe cedência, no caso são nomeações e exonerações, porque é como se saísse do caixa da secretaria X para o caixa da secretaria Y. Então, basicamente isso. E tudo isso é regido por frequência. Então, a frequência ela é o principal meio de comprovar direitos e deveres. Então, servidores eles recebem por frequência, eles podem ser penalizados, responder até judicialmente por conta de uma frequência. Então, é um documento estritamente e extremamente importante e essencial da vida do servidor. E uma outra informação importante para trazer para vocês é a carga horária. A carga horária ela é o que define o pagamento. Quando a gente é admitido pelo Estado, a gente tem uma carga horária regida por lei, né? A gente tem a legislação que prevê. E, com base nessa carga horária, que é o cumprimento que a gente vai desenvolver na semana, que é feita a contratação. E aí tem aquela divergência, qual é a minha carga horária? De fato, para os servidores da CESAL, a carga horária ela é estabelecida no PCCR, no PCCR que ele foi instituído em 2021. A lei, acho que 5.100 um pouquinho, não me recordo agora, 2021. No PCCR ele traz as regras dos tipos, por exemplo, de plantões. Então, para quem tem carga horária de 40, tem lá os tipos de plantões que é desenvolvido. Ele fala, mas aí, Clarice, as regras lá não dá 40 horas, o horário não bate 40. Então, a carga horária efetiva, a carga horária admissional, no caso, você é admitido na carga horária 40, por exemplo. Mas a efetiva, que é a que você cumpre, é 30, 35, 37, conforme dá o cálculo lá. Então, mesmo que
você ter lá 35 a carga horária equivale a 40, tá? Porque os servidores de 40 horas seguirão esses devidos horários. Então, se para seguir aqueles horários e eu sou servidor de 40 horas, é equivalente a 40 horas eu cumprir as 35 conforme o PCCR da sessão, certo? Conforme a legislação da sessão. Então, tem essas separações. E aí, a gente tem o sistema de recursos humanos e tem o questionamento. Então, qual carga horária é o do servidor? A carga horária do servidor é efetiva, é a carga horária que ele vai cumprir. Sabemos que em lei, aquela 40 horas daquele servidor, pelo aquele regimento, pelo PCCR da CESAL, ficou em 35, 37 horas. Então, a gente coloca no sistema as 35, lá 37 horas que deu, porque se a gente colocar 40, ele nunca vai cumprir 40, porque na regra, não bate 40, então a gente tem que cumprir conforme a regra, e a gente põe lá. Mas ele é de 40 horas, sim, ele é de 40 horas, e o fato de a gente colocar 35 horas no sistema, a gente está cumprindo o que prevê a legislação, perfeito? Então a gente coloca conforme legislação. Um outro ponto para trazer para vocês é a frequência física. A frequência física, eu desenhei aqui para demonstrar como era antigamente, né? E a gente ainda tem casos de frequências físicas. De frequência física, ele é mais para problemas do registro quando ocorre assim, o mês inteiro, muito tempo, sem a frequência eletrônica, aí a gente faz uso da frequência manual. Isso está previsto no decreto 2197 de 2017, que diz, na ausência de meios eletrônicos, então da biometria, do portal do servidor, eu utilizo ali a frequência física. E a frequência física, como é que ela funcionava e funciona? Você tem os dias, as horas, a assinatura do servidor, a hora de entrada, a hora de saída e a assinatura final. Aqui pode ser utilizado o horário de 7h, 1h30, ou os horários depois tinha continuação para quem tinha horários da tarde. As formações pessoais, CPF, endereço, a assinatura do servidor, o carimbo e a assinatura do chefe imediato. Inicialmente, né, tem o nome, a matrícula, o mês e a lotação. Essas informações são necessárias de estar em folha? São. Por quê? Eu tenho que ter o nome a quem direciona, eu tenho que ter a matrícula, porque tem um servidor que tem mais de uma matrícula. Então, a que se refere aquela matrícula? A que se refere essa frequência aqui? É referente a que matrícula? Ah, é a matrícula 3.000, por exemplo, a matrícula 310, 11, 12, né? Essa matrícula, a carga horária dela, ele cumpre, tipo, segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta, tem lá a frequência dele. Aí, se essa matrícula que ele foi admitido, em que ele tem que cumprir segunda, quarta e sexta, ele faz tipo terça e quinta, tá errado? Aí ele não pode. Então, a frequência é a comprovação dessa matrícula. E essa matrícula é a comprovação dessa pessoa. Então, eu tenho que ter o nome completo e a matrícula que se refere, tá? Mas para isso, só o nome não basta? Não, só o nome não basta, porque para a administração pública é o servidor, mas ele é pago por meio de matrícula. É essa matrícula que gera o contra-cheque, que gera a parte financeira. Então é extremamente importante esse ato comprovatório, certo? E as informações da frequência do servidor, ele tem que estar, por exemplo, de final de semana. Final de semana, ele não tem registro dele. Final de semana significa que nos dias 4 e 5 não houve registro porque era final de semana. Mas, por exemplo, se eu pego uma frequência dessa, com uma assinatura do servidor, uma assinatura do chefe imediato, com carimbo, ou às vezes sem carimbo, desse jeito aqui, é possível entender o que aconteceu aqui? Não, não é possível, né? Então, assim, um exemplo, assinatura sem carimbo na frequência física é impossível, em pública, descobrir de quem é essa pessoa. E uma frequência sem informação, a gente não sabe o que houve com o registro desse servidor. Ah, não é porque ele foi admitido. Não, então, aí eu ponho a admissão. A admissão a contar do dia 1, por exemplo, ou do dia 2. Aí ele começa a colocar aqui do dia 3, e aí ele começa a registrar aqui. 7h30, 7h31, 1h40, 1h41. Assinou. Aí eu sei que ele não tem registro no dia 1 e 2 porque ele começou no dia 3. A admissão ocorreu no dia 3. No dia 3. Certo? Se eu deixar mais aí, Clarissa, é assim, a gente vê a data da admissão da pessoa. E aí eu vejo que ela tem a assinatura do dia 3 em diante. Já no subintende-se? Não. Frequência não é um ato para se subentender.
líder, frequência tem que estar escrito, porque daqui a alguns anos, quando a gente pegar esse documento, a gente precisa saber o que houve nessa época. E é o documento que vai respaldar. Então, se aqui está em branco, dia 1 e 2, aí eu vou pegar lá no sistema. E o sistema está me dizendo que a definição dele ocorreu, por exemplo, no dia 5. E o servidor está falando, não, eu comecei foi dia 3. Falando, não, o sistema está dia 5. Não, mas eu bati o ponto, quer dizer, eu registrei a frequência. Então, você precisa deixar toda a frequência com as informações do servidor. Não pode. Aí, por exemplo, tem frequência que às vezes está assinada, tem a assinatura lá, a servidor, e aqui tem um F. E chega lá, um F. Aí eu pergunto, o que é o F? Aí fala assim, não, é de falta. Não, se é de falta, então escreva, falta. Falta. Para entender, porque F, para a outra unidade, já que eu já perguntei, o F era feriado. Aí se for, é facultativo. F final de semana é alguma coisa. Então F não diz nada, tem que ser o nome, o que aconteceu, falta. Aí fala assim, aqui ele foi cedido. Ok, eu posso listar e escrever. Cedência. Cedência total de dia 9. 9/9. Aí eu ainda posso citar ainda o processo. Posso dizer processo 0036, tal, 2023, tal. E aí sim essa frequência é completa. Aí quando o setor de controle, as informações chegarem no órgão de controle, a gente for avaliar, falar, de fato, você foi aqui, tá ok, tá preenchido, dia 1 e 2 porque ele foi admitido. No dia 3 ele começou a bater, ele teve uma foto no dia 6 que foi devidamente descontado em folha. E a partir do dia 9 ele foi cedido. Certo? Certo, e eu falo o CPF, as informações dele, assinatura do servidor. Isso é na frequência física. E com frequência eletrônica? A frequência eletrônica é praticamente a mesma coisa. O que não é frequência é ocorrência. E a ocorrência ela é no sistema de recursos humanos. A frequência ela é o registro. É biometria, é portal do servidor. É o registro eletrônico, ou digital, né, pela biometria, ou pelo portal do servidor. E aí, a frequência eletrônica, ela não tem o homologar a frequência? Então, aqui a frequência física tinha o de acordo, a assinatura do chefe. Toda frequência do servidor, ela tem que ser validada pelo chefe imediato. Porque é o chefe imediato que diz, administração pública, esse servidor trabalhou, pode pagar. Pode descontar, ele não veio trabalhar. Mas aí o que acontece? O servidor, ele faltou, mas assim, ele é um cara que sempre trabalha, que sempre ajuda. Então, só que se ele tiver faltado, e se tiver acontecido alguma coisa naquele dia que ele faltou, e você colocou presença, assinou aquela frequência, e você for responder, aí falou, não, impossível, tá? A gente tem muitos casos assim, muitos casos de servidor que não assinava a frequência e falecia, não assinava a frequência diariamente, não bate o ponto, depois acontecia alguma coisa, ou o servidor que se envolveu em um caso judicial, uma parte criminal ali, em que ele não estava trabalhando, e aí o chefe foi lá e justificou, não, ele está certinho, e aí respondeu. Assim como outros servidores que bate a ponta de uma forma, e quando a gente ia ver pelo órgão de controle, ele não estava no local de trabalho. E isso, quem é o responsável por controlar isso? O chefe imediato. Ele é o agente, ele é responsável por fazer essa parte ali da administração pública. Todos nós somos agentes que estamos ali a serviço do bem comum, a serviço da população, certo? Então a gente está trabalhando ali com dinheiro público. Então pensa só, se a gente está fazendo esse ato de colocar frequência, a gente está indo contra a população também. Então assim, a gente precisa sempre verificar que aqueles atos o servidor, ele faltou, mas ele é tão gente boa. Isso pode cair sobre você. E uma hora, nem como dizem, sempre tem um que uma vez me disse assim, TCE nunca vem no outro dia, ele sempre vem em 1 ano, 2 anos, mas ele vem. Então assim, daqui a 1 ano, 2 anos tem que ter memória, e a memória é documento, então tudo tem que ser comprovado, tá? O decreto 29/7 de 2017, como eu falei para vocês, ele trouxe a frequência eletrônica. A frequência eletrônica, ela é hoje administrada dentro do CIF, que é o Sistema Integrado de Frequência. A gente, para o CIF, a CETIC, que é o órgão responsável por administrar esses sistemas implementados, melhorias a pedido, no caso, mais da CGEP, que é o órgão de gestão de pessoas, né, que implementa módulos, informações,
que são para todas as unidades, principalmente da administração direta, certo? Então, o CIF é o sistema de frequência eletrônica, o Estado é o sistema de RH, o Scala é o sistema de escalas e plantões, o CID é o sistema de descanso, que é as férias, o sistema de férias, e o portal do servidor, que é o sistema pessoal do servidor. Então, ele acessa lá as informações dele, o portal do servidor é para o servidor ter acesso ali às férias, aos registros de frequência, solicitar até as férias anuais, solicitar em banco de horas, tudo isso é pelo portal do servidor. O sistema de descanso, ele é um sistema administrado pelo RH, pelo chefe imediato e pelo titular da pasta, onde o chefe imediato autoriza as férias, o RH toma ciência dessa autorização, encaminha para o titular da pasta fazer a publicação da portaria. Scala é o sistema já utilizado pela CESAL, que está sendo modificado, vai deixar de existir, vai se tornar CIEP, ele vai deixar de existir e vai passar a ser CIEP, que é o sistema integrado de escalas e plantões. Está num outro formato, mais dinâmico e mais fácil de utilizar. E o Estado é o sistema de recursos humanos. Lá é onde está a parte funcional do servidor. A ficha funcional eletrônica, né? Que antes a gente tinha os A3 lá, os papéis lá, a cartolina. Então, agora a gente tem tudo isso eletrônico. E é dentro do Estado. E dentro do Estado é que a gente faz as ocorrências na ausência de frequência, tá? Então, quem é que tem acesso a esse sistema? É o gerente, o chefe imediato, o gerente é o chefe imediato, né? Porque nos sistemas às vezes muda o nome, né? O pedido para o CID é chefe imediato, para o CIF é gerente, mas são os mesmos nomes, tá? Quem tem acesso é o chefe imediato ao CIF, é o chefe imediato e o RH. Porque essa parte de controlar as informações é que nem aqui nas férias. O chefe tem acesso ao CIF para deferir ou não deferir as férias. O CIF é o chefe que tem acesso para homologar ou não homologar as frequências do servidor. Isso está onde? No famoso Sauron. O Sauron, que é o através do meu acesso com os sistemas. Ele está aqui nesse sistema. A gente tem aqui, por exemplo, o CIF, quando a gente acessa o meu acesso, né, meu acesso com o sistema, a gente tem lá os sistemas que a gente já tem o perfil. Então, se eu tiver perfil de gerente ou de RH, vai estar aqui o sistema de escala e os demais sistemas, tá? Clarissa, eu como servidora que não tenho cargo de chefia e não trabalho no RH, posso ter acesso ao CIF? Não. O CIF ele é só para administração, é só para gerir pessoas, tá? E o servidor é o portal do servidor. O CIF, ele tem dois campos principais que a gente tem que saber, que é o administrar a frequência, onde eu coloco ali os registros da entrada ou saída do servidor, administrar. Porque quando às vezes tem um problema no ponto em que o servidor registrou a entrada ou registrou a saída, mas não aparece um dos registros. Eu bati a entrada e bati a saída, mas só está aparecendo a entrada, a saída não está aparecendo. Aí o chefe, que acompanhou os trabalhos do servidor, que sabe que o servidor de fato estava trabalhando, que tem ali a responsabilidade de saber se o servidor está trabalhando, administra quando está saída e vice-versa. E eu posso colocar entrada e saída? Não, o sistema não permite você fazer isso, porque isso já não é administrar. Administrar é quando a gente pega um registro e administra ele, ou seja, incluindo o que está em falta, certo? E a gente coloca lá as informações. Homologar a frequência. Quem homologa? Chefe imediato. Clarissa, eu como RH, eu posso homologar a frequência? Você pode homologar. Mas quando você homologa, é a mesma coisa de você pegar aquela frequência física, assinar e carimbar. Você está dizendo, ó, esse servidor trabalhou. Se ele não tiver trabalhado, e houver denúncias, houver processos judiciais, ou seja lá o que for, sim, quem assinou, ele vai responder. E no caso, o RH, que assinou porque, não, mas o servidor ia ser prejudicado, tal. Mas cadê o chefe imediato? É ele que tem que assinar a frequência do servidor. Então, se um chefe, um gerente, o coordenador acima dele não está, não tem um substituto, o RH pode assinar? Você pode, o RH ele pode assinar a frequência. Todavia, ele só pode assinar de quem ele homologa, de quem ele tem ciência de que está trabalhando. Ele pode assinar de qualquer um. A questão é que ele está se responsabilizando por uma frequência de alguém que não está sob a sua supervisão. E aí, cabe ao RH tomar essa atitude, mas o dever é do chefe imediato. Então, a escadinha é mais ou menos assim. A gente tem um servidor, do servidor a gente tem o chefe imediato, o chefe imediato tem o RH e o RH tem o CRH, no caso o CRH da CESAL. O CRH da CESAL, ele é responsável aí por administrar, fazer o gerenciamento de todos os RH das unidades de saúde. Então, as unidades que são ali integrantes, vinculadas,
integrantes, subordinados, as pessoas vinculadas, tipo, CEPs, primeiro regimes, não são, porque elas têm autonomia, né, são autárquicas, de certa forma, mas o gerenciamento também passa pela gente, em alguns aspectos. E o CRH faz essa gestão. Então, assim, o CRH, ele é responsável, por exemplo, por fazer uma administração ali de 12 mil pessoas. Então, se o servidor, o Joãozinho, ele não bateu ponto, é impossível o CRH precisar saber. Ele só vai saber se o servidor registrar ou o servidor tiver uma anotação, uma ocorrência de problema no ponto, de falha no sistema, seja o que for, porque essa ocorrência é feita pelo chefe, né? Tem esses dois registros, ou a frequência ou a ocorrência. Aí o chefe vai lá e homologa. Quando o chefe homologa, o RH da unidade dele toma ciência. Quando o RH da unidade dele toma ciência e manda para o CRH, aí sim a gente passa a saber que o seu Joãozinho, a frequência dele se deu assim e assado. Mas se houver falha entre o chefe e o servidor, ou entre o chefe e o RH, entre o RH e o CRH, ou vice-versa, se tiver falha em uma dessas aqui, aí prejudica todo o andamento. Então, por exemplo, se o chefe não homologa a frequência do servidor, aí o RH não tem como saber e o CRH também não tem como saber. E a ausência presume-se que o servidor não está trabalhando. E aí não está trabalhando e tem que ser assim, eu tenho 12 mil, eu estou pagando, na folha do Estado, eu estou pagando 12 mil pessoas. Cadê a frequência? Cadê a comprovação dessas 12 mil pessoas? Então, a unidade manda e fala assim, a gente só tem 10 mil. Ok, 2 mil, cadê? Não sei, não tem frequência. Então a gente realiza os bloqueios em folha de pagamento, que são bloqueios temporários, certo? Ou, no caso de repetição de bloqueio, aí a gente efetua o desligamento. Então, se o servidor ele tem ali 3 meses consecutivos de bloqueio, ou seja, 3 meses em que ele não apresenta frequência, automaticamente a folha vai desligar ele. Então, ele vai se desligar. E para desligar, tem que pedir o retorno dele em folha, e retorno em folha, tem que ter ordenador de despesa, tem que ter todo aí um processo que demora. É como se fosse uma nova admissão. Sabe quando a gente admite que, pela burocracia de sistemas, a gente acaba às vezes levando 2, 3 meses? Uma média de 2 meses, só que às vezes por demora administrativa nos controles, às vezes leva 3, 4 meses. Imagina, é um retorno em folha, é uma nova admissão praticamente, né? Então demora mais ainda. Então é importante sempre ter a frequência ali certinho, tá? E para encerrar, assim, resumir essa parte dos sistemas, a gente tem, mostrar aqui rapidinho um sistema que é administrado pela CETIC, que é o Sauron, como eu já falei para vocês, o CIF, onde tem o campo de administrar a frequência, e o servidor ele pode ter ali a frequência dele administrada, coloca ali, por exemplo, a matrícula do servidor, vou escolher o matrícula, CPF, nome, e aí eu faço aqui o registro, por exemplo, pego um dia e busco, o servidor tal tem entrada e saída, ok? Eu posso incluir aqui, se não tivesse, por exemplo, que tivesse só 7h37, só a entrada. Aí eu poderia incluir a saída aqui, né? 1h30, que é o horário padrão, lá no CPA, 7h30, 1h30, então é 1h30. Por exemplo, não houve registro por parte do relógio. Não houve registro, não foi computado lá no relógio. Aí eu salvo e aí o registro vem para cá, né? Coloco aqui 1h30 e não, falha no relógio, ponto. Salva a informação. Salvei, aí fica 7h37, 1h30 e no dia 6/9, então, essa entrada é a saída do servidor. Se eu fizer, por exemplo, não, ele realmente saiu às 5 aqui, aí eu inativo e coloco a ativação no horário correto da saída do servidor. Tá? E aí eu tenho uma homologação da frequência, onde a chefia imediata tem as lotações dele. E qual a lotação? A lotação é a conforme hierarquia, né? Então eu tenho assim, por exemplo, uma coordenadoria onde eu tenho núcleos ali subordinados, gerentes subordinados. O coordenador, ele homologa dos chefes. Os chefes homologam do servidor. O secretário homologa dos seus diretos, né, que é dentro os chefes das coordenadorias vinculadas a eles, diretores, né, os diretores.
e cada um vai homologando o seu respectivo servidor. Tá? Faz a homologação da frequência e, no caso da ausência da frequência, a gente tem o Estado, que é o sistema de recursos humanos, onde eu faço ali administro as informações do servidor, colocando a ocorrência. Então, se eu tenho problema no ponto, se o sistema está falhando, eu tenho uma ocorrência de ponto sem registro. O ponto sem registro não quer dizer que o servidor está com falta, não. Ponto ausente é falta. Ponto sem registro é uma ocorrência do Estado, onde tem uma justificativa da observação, como, por exemplo, falha no relógio, falha na comunicação. Que muitas vezes não é falha no relógio. O relógio ele salva a informação, mas a comunicação entre o relógio e o sistema, às vezes não dá esse problema e não encaminha-se possível. E ele tem essas falhas. E a gente tem opções como acessar o guardião e fazer com que funcione essa frequência, ou fazer ocorrência na ausência de tudo. Então, assim, uma frequência, ela sempre tem que ter o registro. Eu tenho registro? Tenho. Ótimo. Só homologo. Só isso, eu não tenho registro. O que aconteceu? Já vai de licença médica. Ou ocorrência. O servidor de licença médica não vai bater ponto, certo? Então, eu faço a inovação, que é essa ocorrência do Estado. Olha isso. O servidor ele veio, mas teve essa falha. Então, se não tem a frequência, eu tenho a ocorrência. E último caso, que ele realmente faltou. Aí sim, ponto ausente, só homologa que isso vai ser descontado. Beleza? Então, evitem ao máximo. Se o servidor não faltou, tem o registro da frequência ou ocorrência, mas não deixe ponto ausente. Só deixe ponto ausente se houver ausência mesmo do servidor. Porque a falta, isso implica em uma série de coisas. Como, por exemplo, ele responde por inassiduidade habitual, ele pode responder até por abandono de cargo, por reiteradas faltas ali, ele responde conforme prevê os artigos da 68, da Lei Complementar do Servidor Público. Então é importantíssimo se atentar isso, tá? E as faltas têm descontos que são altíssimos. O bloqueio, às vezes, pode se demorar ali 3, 4 dias para se retornar ali o bloqueio do pagamento, mas falta leva 30 dias ali para ser, no melhor dos casos, 30 dias